nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre oferece plena compaixão. Teus sustos e medos vai mostrar ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. Ergue a tua fronte, logo a de raiar, o sol te dissipa, nuvens de pesar. Há tantos que choram dor muito maior. Há corações tristes, pouco em temor. Vai levar mensagem de perdão e luz. Vai deixar as tristezas aos pés de Jesus. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estou muito contente da gente poder retornar mais uma semana para estudarmos a palavra de Deus. Contente com você que chegou hoje, seja bem-vindo. E com os que também já há algum tempo, são 186 estudos, estão conosco. E eu quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no livro mais lido da Bíblia e é o livro mais longo da Bíblia, em termos de capítulos, 150. É o livro de Salmos. E hoje nós vamos para o Salmo 15. Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Você tem aí a Bíblia física, em suas mãos e mantê-las abertas, mantê-la aberta a Bíblia física e também a virtual, aí acompanhando a exposição do texto, no estudo que vamos fazer agora, no Salmo 15, Salmos 15. E hoje nós vamos ter a alegria de pensar: você é íntimo de Deus? É séria essa pergunta. E cada um de nós, eu posso responder por mim, e você por você. A pergunta é: você é íntimo de Deus? Bíblia aberta? Então vamos ler o texto. Salmo 15, o versículo 1. Yahvé, ou Senhor, quem pode hospedar-se? A tradução seria habitar também, em teu tabernáculo. Você pode traduzir também do hebraico para templo, para tenda, para santuário, porque esse salmo foi escrito em hebraico. E a pergunta é: quem pode morar no teu monte sagrado? O versículo 2 e 3 do Salmo 15. Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade de coração e não deixa sua língua correr, não difama, não lesa seu irmão, nem insulta seu próximo. A tradução está bem próxima do original. Agora, ainda o Salmo 15, versículo 4. Despreza o íntimo com o olhar, mas honra os que temem a Yahvé, o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando se prejudicado. E o último versículo do Salmo. Não empresta dinheiro com usura, ou seja, visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. E ele termina com uma afirmação muito importante para entendermos o Salmo 15. Quem assim procede, veja bem, quem assim procede nunca será abalado, nunca será abalado. Bíblia lida. Agora peçamos a Deus a orientação, a direção no estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus, como é bom nós lermos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, e ela ser o nosso guia, e ela nos transformar, nos dirigir, e ela falar ao nosso coração diariamente
quando a lemos e podemos ouvir a tua voz. E alegria também podemos falar contigo agora em oração. Podemos estabelecer uma comunhão, um diálogo com o nosso Deus. Nos alegramos porque podemos ser íntimos de Deus e ter a certeza de uma vida para sempre com o Senhor, graças ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E vem falar ao nosso coração, alimenta-nos e seja com todos que estão participando conosco agora, nesse instante. Abre os nossos entendimentos e nos fortalece espiritualmente e nos usa como um canal em tuas mãos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: você é íntimo de Deus? Quando nós começamos a pensar nessa pergunta, eu estava a ler essa semana uma colocação que a trouxe agora para o nosso estudo. Ser íntimo de Deus é ser levado para dentro do coração dele. Você já é íntimo dele? Você já está dentro do coração de Deus? E ainda mais, há esse grande evangelista norte-americano, Billy Graham. Ele tem uma colocação assim propícia para o momento de início da meditação de hoje. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Então aí está o segredo. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. E ainda, não podia esquecer de Santo Agostinho, né? Um dos pais lá da patrística. Ele coloca para nós também algo importante. Ao pensar, você é íntimo de Deus? O coração do homem tem um vazio. Esse vazio tem o tamanho de Deus e somente pode ser preenchido por Deus. Essa é a colocação de Santo Agostinho, que realmente a sua mãe Mônica orou pela sua conversão e ele converteu-se e transformou-se num grande servo de Deus. E aí traz para nós essa grande verdade. O coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Sem ele é um vazio total. E, ao lermos Eclesiastes capítulo 3:11, nós descobrimos algo especial para nós. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então veja como é possível essa intimidade com Deus, porque Deus colocou no nosso coração a eternidade. E não sou eu que estou a falar esta verdade, mas é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Salomão, iluminado por Deus, ele escreveu: Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. E mais além, C.S. Lewis, esse grande escritor inglês, escreveu as Crônicas de Nárnia, nós já lemos muito sobre ela, e ele traduz bem esse momento que estamos a pensar. Você é íntimo de Deus e nós podemos sê-lo. Olha o que ele diz: que o ser humano quase sempre tem desejos pequenos demais. Aí nós temos que tomar cuidado. Por isso se ilude. Olha a colocação clara de C.S. Lewis, desejando coisas pequenas. Quando, na verdade, olha o ensino dele, o que está a buscar é a maior realidade do universo, o próprio Deus. E nós podemos viver na intimidade com Deus, desfrutar da intimidade com Deus. Essa é uma grande verdade bíblica e aí ressaltada por C.S. Lewis a nós. Por isso, ao lermos o Salmo 15, nós começamos a descobrir a importância de aprender as qualificações dos que desejam ser íntimos de Deus e muito mais, veja bem, e cidadãos dos céus. Então, a partir da nossa intimidade com Deus, nós temos a garantia de sermos cidadãos dos céus. E é para onde nós estamos caminhando. Nós temos eu já tenho dupla cidadania, a terrena e a celestial. Então é importantíssimo isso, nós refletirmos no Salmo 15. O Salmo 15, ele é um salmo que coloca para nós, em primeiro lugar,
a conduta pessoal. Qual é a conduta, qual é o comportamento dos íntimos de Deus e cidadãos dos céus. Então já nós podemos perceber quem é o cidadão dos céus e quem é íntimo de Deus pela sua conduta. O Salmo não trabalha aqui a questão vertical, homem e Deus. O Salmo trabalha a questão horizontal, eu e o meu próximo. Então ele trabalha nesse ângulo. E na minha relação interpessoal, eu demonstro realmente a minha conduta, comportamento, se eu sou, na verdade, íntimo de Deus e também tenho já a garantia da cidadania celestial. Por quê? Vamos começar então a refletir no Salmo 15, versículo 1. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. E ele coloca para nós uma pergunta muito importante. Quem pode habitar em teu tabernáculo, em teu templo, em tua tenda? Quem pode morar em teu monte santo? Então, quem pode ser íntimo de Deus? Quem pode ter a cidadania celestial? Vem com uma pergunta. Ao ler o Salmo, não sei se perceberam qual é a classificação dele. O Salmo começa com uma pergunta, vem uma resposta. Então, a pergunta no versículo 1. Versículo 2 até o 5, a parte A dele, nós temos a resposta. E ele termina contundente com uma colocação que suplanta a pergunta. Então, guarde bem aí. Pergunta, resposta e uma colocação que supera a pergunta. Essa é a temática aí literária do Salmo 15. E aí ele começou com essa pergunta, né? Quem vai habitar, quem vai ter cidadania, quem é íntimo de Deus? Então aí é a colocação. Então vamos ver que essa pergunta do Salmo 15, salmo escrito por Davi, não sabemos o contexto do salmo. Alguns estudiosos acreditam que foi quando Davi levou a arca para o templo, para Jerusalém. Levou a arca para Jerusalém, ou melhor dizendo, para Jerusalém. Quando ele levou a arca para Jerusalém, que ele deve ter escrito esse salmo. Então é fascinante ver. Porque o salmo, ele faz a mesma pergunta, né? Quem habitará no teu tabernáculo, na tua tenda? Quem vai morar no Monte Santo, né? Sião, que é o Monte Santo. No Novo Testamento nós temos a mesma pergunta. Interessante aí, em paralelo. O jovem rico, as perguntas são, o jovem rico pergunta a Jesus. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, como obter a vida eterna? Então, quem vai morar? A pergunta é, quem vai morar nesse tabernáculo, no Monte Santo? Ele vem a minha pergunta, fez lá no Novo Testamento. Como vou ter a vida eterna? E lá em Atos 16:30 também, o carcereiro de Filipos faz a mesma colocação ao apóstolo São Paulo. Houve um milagre lá naquela prisão. Paulo e Silas cantavam à noite e houve um terremoto e se abriu ali e houve a conversão do carcereiro e toda a sua família. E ele faz a pergunta, o que é necessário para fazer para me salvar? Então veja bem, já desfruta, aqueles que já têm a cidadania do céu, são íntimos de Deus, já desfrutam do que o Salmo 15 vai descrever. Então ele reflete já quem são esses cidadãos dos céus e os íntimos de Deus que nós estamos a refletir hoje. Por isso, veja bem, ele vem agora com uma descrição. Descrição de quem? De quem já tem a cidadania dos céus, quem já é íntimo de Deus. E é claro, para eu ser íntimo de Deus, Jesus Cristo tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele é a única maneira para eu ter intimidade com Deus. Sem Jesus eu não sou íntimo de Deus. E quem já tem Jesus já é íntimo de Deus. E na sua vida já tem essa descrição que o Salmo 15 começa a fazer a nós. Dos cidadãos dos céus, dos íntimos de Deus. E pela sua conduta pessoal, ele reflete já que ele tem isso na sua vida.
Se você quer saber uma descrição de quem são os malfeitores, que são aqueles que não são cidadãos dos céus, leia o Salmo anterior, o Salmo 14. O Salmo 14 traz toda a descrição. Depois uma lição de casa para todos nós, para você, para mim, eu vou reler. O Salmo 14 traz isso, né? E depois leia o 16, que daí consolida tudo que a gente está colocando aqui nesta hora. Então é maravilhoso ver. Então o Salmo começa a colocar a descrição. Quando eu estava estudando esse Salmo para a meditação, eu ouvi a história de um livro do Charles Window. Ele escreveu que Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, dizia que a descrição desse salmo é a descrição do cavalheiro, da pessoa gentil, do gentleman. Ele falava isso, né? Mas aqui nós temos a descrição de quem já tem certeza e garantia da cidadania do céu e é íntimo de Deus. Então nós vamos perceber isso. E uma das coisas também que chamou muita atenção Gamaliel foi o que educou Paulo, formou Paulo em Jerusalém. E dentro da história do povo de Israel, eles comentam, né, a história dos judeus, que Gamaliel, quando lia esse salmo, lia chorando, de tão sério que é a descrição dos que vão habitar com Deus para todo sempre. E olha que interessante, então ele começa, versículo 2. Vamos começar a conhecer essa descrição. Aquele que é íntegro, veja bem, ele começa a colocar os pontos. Quem já é íntimo de Deus, quem já é cidadão dos céus, é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Então, no dia a dia, nós percebemos já as pessoas que são cidadãs dos céus e íntimas de Deus, pelo seu comportamento, seu relacionamento. E ainda que de coração fala a verdade. Veja na sociedade atual, a temática que a gente vive. Então, eu não quero dar spoiler aqui, mas dê uma olhada no Salmo 14, você vê a comparação do ambiente que vivemos socialmente, dos malfeitores, aqueles que não são cidadãos dos céus, e dos cidadãos dos céus. E aqui está descrevendo os que são íntegro, justo, fala a verdade. Observe que nesse primeiro ponto do Salmo, do versículo 2, nós descobrimos o ensino positivo quanto à conduta pessoal. Então nós já nos conhecemos, nos damos a conhecer por causa do nosso comportamento, da nossa relação para com o nosso próximo. Porque aqui está bem claro o que Jesus nos ensinou. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a forma para eu demonstrar esse amor que eu tenho para com Deus é na minha relação para com o meu próximo. E eu comprovo no meu comportamento, na minha conduta pessoal, que eu sou cidadão do céu e que sou íntimo de Deus. E aí começa com o positivo, e ele vai descrevendo o que vive com integridade. Observemos os dias atuais, a integridade se perdeu, né? Na verdade, podemos dizer o caráter das pessoas. As pessoas perderam o seu caráter, porque perderam a sua integridade. E quando a gente estuda essa palavrinha colocada aí, aquele que é íntegro em sua conduta, nós vamos lá para a palavra hebraica. Esse é um texto hebraico. A palavra integridade é tamim. Guarde bem aí. A palavra tamim significa o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. É essa a ideia. Então, socialmente, quando você observa uma pessoa, eu sou cristão, eu sou cidadão do céu, sou íntimo de Deus, pela vida dele a gente já descobre, pelo fruto, pela prática dele. Então, se ele diz o que faz e faz o que diz. Essa é a colocação. Tiago 2,12 reforça bem a ideia. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Então, é fundamental falar, viver, falar da integridade e viver, ter caráter. É isso que se coloca. E a gente percebe muito bem duas classes de pessoas na atualidade. Os malfeitores lá do Salmo 14, ali está lá, depois leia, e aqui a gente trabalhando com aqueles que são cidadãos dos céus e íntimos de Deus. Mas veja bem, nessa visão positiva que o Salmo coloca em primeiro lugar, o que pratica a justiça. Isso é a parte B do versículo que a gente leu.
Ser justo é praticar a justiça e ter sido justificado, ou seja, remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje as pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Nada. Nós não podemos fazer nada, é o finito em relação ao infinito. Jesus Cristo já fez, já pagou toda a dívida. Não há nada mais que eu posso fazer, porque Cristo já pagou. Agora, realmente, é seguir a Cristo, porque Ele é o caminho, verdade e vida. E Ele já nos remiu, o sangue dele já nos salvou. E não tem nada a ver com justiceiro, ou fazer justiça com as próprias mãos. Nada, né? É agir como Gênesis 6:9 coloca para nós. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Era íntimo de Deus, porque ele andava na justiça, praticava a justiça. E a maior justiça que foi feita para nós foi os nossos pecados todos perdoados. Deus providenciou na sua infinita graça o perdão para dar-nos a vida eterna. Então nada precisa ser feito. Hoje nada fazemos, porque Cristo já fez tudo por nós. Basta receber essa dádiva dele, receber essa graça, viver na graça dele. E Salmo 23, o versículo 3, a parte B. Davi orava a Deus pedindo, olha o que ele dizia no Salmo 23. Guia-me nas veredas da justiça. Isso é sério. Eu tenho muita tristeza quando as pessoas são injustas, praticam injustiça, aí a gente vê que elas estão lá no Salmo 14, estão na lista do Salmo 14. A injustiça era cobrada de Deus. Ai daqueles que fizerem um justo derramar lágrima. Vai para o outro divino lá, o Salmo 56. E Deus depois, na hora certa, age, ele opera. Mateus 6:33a, na parte primeira do versículo. Ele exorta a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, olha bem aí, quem já tem Cristo no coração, já tem a intimidade com Deus, já tem a cidadania do céu. Então, observe bem, ele é íntegro, ele tem caráter, ele é justo, ele tem caráter. É caráter que ele tem na sua vida, na sua prática. E vai ainda mais. Olha bem o lado positivo colocado pelo salmista no versículo 2 do Salmo 15. O que fala a verdade de coração. O universo nosso é só mentira. As pessoas que lideram a nós mentem descaradamente, mesmo comprovando as suas falsidades através de vídeos, de gravações, mentem tranquilamente, não falam a verdade. As fake news estão aí, atrapalhando a vida das pessoas. Mas o que é cidadão dos céus não age dessa forma. Os malfeitores, sim, eles estão lá na lista do Salmo 14. Agora, os que andam, são justos, são cidadãos do céu, íntimos de Deus, falam a verdade de coração. E olha aí, e aí nós aprendemos essa veracidade, né? O cidadão dos céus não vive mentindo, né? O cidadão do céu fala a verdade porque é filho de Deus. Olha bem, quem não é filho de Deus vive mentindo, mas quem é filho de Deus não mente. João 8:44 tem uma colocação fortíssima para nós aí, nesse ponto, né, que nós estamos vendo o lado positivo aí, que nós temos que ter integridade diante de Deus, nós temos que viver na justiça, e porque a pessoa que é cidadã do céu, íntima de Deus, age assim, já no tempo presente, e vive na verdade, na veracidade. João 8:44 traz para nós, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira aí. Então, quem vive na mentira, segue o pai da mentira, que é Satanás, o diabo, seja quem você queira colocar. É o nosso inimigo que vive rugindo ao nosso redor. E uma grande colocação aí que eu deixei no slide, meia verdade sempre a mentira inteira. Cuidado com as meias verdades que a gente está ouvindo aí nas redes sociais, na internet, nos jornais. Então, atentos a isso. Mas veja bem, um conselho para quem quer realmente se tornar cidadão dos céus, né? E para isso você tem que ter Jesus no seu coração, tem que ter uma vida transformada pelo poder dele e o Espírito Santo habitar em você. Ele vai produzindo tudo isso que a gente está colocando aí de positivo e capacitando a gente a viver dessa forma, porque flui de nós. De uma laranjeira flui laranja, de uma bananeira flui banana, de um cristão flui amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio, porque é o fruto do Espírito. E a gente conhece, a gente se dá a conhecer pela nossa conduta pessoal. É o que o Salmo está colocando. E Efésios 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira. E aí um imperativo, o verbo ali do imperativo, olha. Ordem. E falai a mesma coisa, o imperativo aí no verbo. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A gente se conhece. Eu estava aqui a lembrar, eu tive a oportunidade de estar em Toronto, no Canadá, né? Por 2 oportunidades nós estudamos inglês naquela cidade, no Canadá, e encontramos pessoas lá no centro de Toronto, distribuindo essas biblinhas que os gideões distribuem hoje nas escolas, nos presídios, em vários lugares. E nós os encontramos lá e conversamos com eles. Parecia que a gente se conhecia há anos, porque eles eram cidadãos dos céus e nós também. Então, nós nos demos a conhecer e até nos despedimos. Eles já eram de idades avançadas, né? E eu falei, gente, até o encontro com o Senhor no céu, se não nos encontrarmos aqui no Canadá novamente, nesse lugar. E felizes eles disseram, nos encontraremos no céu, porque nós somos cidadãos do céu, já estamos garantidos no céu. A alegria daqueles dois, do Senhor e da Senhora, né, nos deram as Bíblias em inglês, espanhol e tal, para nós darmos para os nossos alunos, e eles, com alegria, e a gente sentiu a presença de Deus na vida deles, a unção do Espírito Santo na vida deles, nós sentimos naquele momento aí. E por quê? Porque eles viviam com integridade, com justiça e na verdade. Agora veja bem, o Salmo vai mais descrevendo ainda para nós a conduta pessoal, né, daquele que é íntimo de Deus e acrescentando, cidadão dos céus. Salmo 15:3, vai ainda descrevendo. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Veja bem, eu estou demonstrando no dia a dia que eu tenho a cidadania eterna, eu vou morar com Deus e sou íntimo de Deus. Porque na minha intimidade com Deus, Ele me capacita a viver dessa forma, a agir dessa forma, pela ação do Espírito Santo em mim. Observe bem que, agora a gente colocar no Salmo essa conduta pessoal, o aspecto negativo quanto à conduta pessoal, nesse versículo que lemos aí há pouco, do Salmo 15, versículo 3. Veja bem, o que não difama com a língua, nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós temos problemas, né, com a língua, né? Há histórias de grandes generais, governaram grandes exércitos, fizeram grandes guerras na Primeira, na Segunda Mundial e outras tantas por aí que já tiveram, mas não tem controle da sua língua. E aí ele coloca o que não difama com a língua. Nós temos que tomar muito cuidado. Esse é um alerta sério. Ele destaca isso, né, aí para nós. Ou seja, sem maledicência, sabe? De maneira nenhuma. Aquele que não difama com a sua língua não é maledicente. E ser detentor da cidadania implica não ser difamador da reputação alheia. Nós temos que tomar muito cuidado e é perigoso. Nós todos temos esse problema. Não lançar má fama sobre alguém. Pelo contrário, bem dizer e não ser desrespeitoso. Não ter prazer de falar, difamar a pessoa. Quantas mentiras estão aí pela internet? E as pessoas, nós odiamos até as pessoas por falarem essas colocações. E era tudo mentira. Não era verdade. Uma das maiores tragicidades da história do jornalismo brasileiro, que condena o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro é excelente, é maravilhoso. Mas tem o ônus aí. Eles publicaram uma inverdade de uma pessoa lá em Santos, que ela era realmente sequestrava crianças para fazer rituais satânicos, e lincharam a mulher, que era mentira. Não era verdade, difamaram a mulher, a foto. E veja o caos, não tem como resgatar aí. 5 homens assassinaram uma mulher linchando por causa de uma mentira, de uma maledicência. E claro que mais do que isso não é posto em prática com a mesma facilidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós estamos recebendo muitas informações, e nós temos que fazer um filtro. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu recebo muita coisa eu passo que eu vejo que realmente tem fundo, mas muitas coisas ficam no meu celular e encerrou. Porque não dá
porque eu não sei se é verdade. Né? E hoje, diante dessa polarização que a gente vive aí, política, as pessoas trazem histórias que firmam as suas suas convicções e nem sempre elas são verdadeiras. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos sendo maledicentes. Agora, veja bem, difamar seria tirar a boa fama ou crédito, falar mal de alguém, isso realmente é crime. Tiago 4, 11 e 12 reforça essa ideia para nós. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós temos que cuidar, a gente tem uma tendência a falar, nós falamos. Quem fala mal de um irmão, olha o que Tiago coloca para nós. E julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Eu fico muito alerta, quando chega à noite, vou dormir, eu peço perdão a Deus, confesso diante de Deus, peço que Ele me perdoe, porque às vezes eu agi dessa forma, dessa maneira, não difamando a pessoa, mas falando mal da pessoa, né? E é seriamente. Aí eu falo a verdade, mas oremos pela pessoa. É isso que a gente tem que começar a ter esse procedimento. Mas, ainda, o lado negativo coloca para nós aí, o que não faz mal ao próximo. O Salmo 15, o versículo 3, a parte B, nem faz mal ao seu próximo. A pessoa é benigna. Existe uma distinção entre benignidade e bondade. Ser bom é a mesma coisa. Benignidade é ser bom por dentro. E bondade é por fora, na atitude. Você mostra bondade. E a bondade reflete a benignidade que está dentro de mim. Benigno, então, é uma pessoa suave, branda, agradável. Não é perigosa. Aí fala o Aurélio para nós. Mas é a qualidade que só faz o bem. Uma pessoa benigna é agradável. E quem dela se aproxima sente-se bem. É engraçado isso que a gente quando chega perto de uma pessoa que é cidadã do céu, é ungida por Deus, tem o Espírito Santo ali nela, que habita nela, você tem prazer de estar com ela, você tem prazer de ouvi-la. Eu tenho assistido os pregadores aí via YouTubes da vida, e a gente sente realmente que a pessoa é de Deus, há uma identificação, cuja presença faz mal, né? Às vezes uma pessoa maligna consegue usar uma máscara e engana muitos, né? Mas interessante que a pessoa maligna ela não gosta da gente. Você pode ver, ela não olha, ela já tem um outro olhar, porque ela não está sendo guiada por Deus, mas pelo nosso inimigo. Mas veja bem aí, caminhando, não faz mal ao próximo. Aqui é qualquer tipo de atitude que venha prejudicar o próximo em qualquer circunstância. Ele não tem prazer de prejudicar o próximo. E hoje, assim, na sociedade, que o amor se esfriou das pessoas, as pessoas tratam umas às outras como objetos, né? A mulher é um objeto, o homem é um objeto, as relações são líquidas, como fala o filósofo lá polonês Bauman, famoso entre os nossos adolescentes e estudantes, o amor líquido, quer dizer, se dissolve, desaparece. Agora, significa, em outras palavras, ser benigno, desejar o bem das pessoas. E mais ainda, não guardar mágoas, ressentimentos. Nós vamos pedir muito a Deus para tirar do nosso coração. Porque nós temos uma facilidade de guardar mágoas, ressentimentos, pois quem faz isso automaticamente não consegue desejar o bem a quem o magoou. Olha, não é fácil. Orai pelos que vos perseguem, Jesus Cristo orienta isso. Bendizei os que vos maldizem. Não é fácil. Mas com a capacitação do alto, a presença de Deus em nós, através do seu Santo Espírito, Ele nos dá, Ele nos potencializa para isso, para que a gente reflita, né, a nossa cidadania nos céus através da benignidade. Mas vem aí agora a bondade, né, o sexto ponto, dentro do Salmo 15, que está nos colocando como ser íntimos de Deus, como a descrição do que é íntimo de Deus, daquele que é cidadão dos céus, que vai morar com Deus. Nem aceita nenhum opróbrio, afronta contra o seu próximo. Então aí afronta quer dizer ofensa, ultraje, humilhação, de modo agressivo de uma pessoa contra a outra. Nós aprendemos na Bíblia que gritar é pecado. Vá lá no livro de Efésios, lá, procure lá. Não vou dar o local, você vai lá procurar em Efésios, está lá. Há uma lista que há, inclusive, lá tem gritaria. É pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então o cristão é capaz de suportar afronta contra si mesmo e não aceita nenhuma afronta contra o seu próprio. Não aceita que o outro também seja afrontado. Ele tem capacitação do alto para
para bendizer quem o maldiz. Isso é a ação de Deus em nós, é algo divino, porque ele já é cidadão dos céus, isso já está sendo formado pela presença do Espírito Santo, que já é, nós já temos, com a presença do Espírito Santo, já o sentimento do que é o céu, já podemos sentir em nosso viver essa realidade em nossa vida. Agora veja bem, em primeiro lugar, então, a conduta pessoal dos que são íntimos de Deus e cidadãos dos céus, o Salmo traz para nós. Em segundo lugar, a conduta social. Então é pessoal, na minha relação para com o meu próximo. Eu demonstro que eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo, né? Como a si mesmo. A temática é essa. Então a conduta social dos íntimos de Deus, cidadãos dos céus. Observe bem aí. Então a gente vem para o versículo 4 do Salmo 15. Olha o que nos é dado. A cujos olhos o réprobo é desprezado. Ele vai descrevendo aí já os cidadãos dos céus, aqueles que são íntimos de Deus. Já estão experimentando, nós já nos encontramos isso em todas as partes do mundo. E aqui, aí na sua cidade, na minha cidade, onde estivermos, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Então vejam bem aí. Então aí nós começamos a ver novamente. Primeiro a gente viu a conduta pessoal, o ensino positivo quanto à conduta pessoal e também na sua relação, o lado negativo com a conduta pessoal, né? Agora, social. O ensino positivo quanto à conduta social, que é colocado aí no Salmo 15, 3, a parte B do Salmo. Olha aí o que ele coloca para nós. Tem por desprezível o réprobo. Tem por desprezível o réprobo. O que é aí? Aí nós temos a imparcialidade. É mais uma das descrições que nós temos pelo Salmo dos cidadãos dos céus, dos íntimos de Deus. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. E o versículo 4. O que é réprobo? Réprobo, coloquei aí para nós, é o mal, o perverso, o reprovado. E ele não pode aprovar por ação ou omissão o comportamento dos ímpios. Não é? Por quê? Porque ser imparcial não é fácil. Né? Então, nós temos que ser imparciais nos nossos julgamentos, nas nossas análises, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Tratar o rico e o pobre da mesma forma. A pessoa, se não gosta de pobre, trata mal o pobre. É trágico isso. Isso é imparcialidade e o cidadão do céu não tem isso. Porque Deus não discrimina ninguém. A Bíblia é clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aquele nele crê. Seja dessa etnia, seja dessa classe social, seja desse nível cultural, Deus não faz distinção nenhuma. E observe bem, sabendo que um pode fazer algo por você e outro não. Então as pessoas beneficiam os ricos para receber benefícios e humilham os pobres, tratam mal os pobres. A gente tínhamos um personagem, Chico Anísio, a gente sente falta desse humorista e ele refletiu muito, muito bem. Nós lembramos sempre da personagem, né, o Justo Veríssimo. Justo Veríssimo, ele dizia assim, não gosto de pobre. Nós lembramos também de outro personagem aí da televisão brasileira, do Sai de Baixo, o Caco Antibes, muito bem feito por Miguel Falabella, o ator Miguel Falabella. Não gosto de pobre, coisa de pobre, os cajuzinhos, ele sempre usava essas terminologias. A pessoa é imparcial. E é uma tentação ou não é? Tratar o patrão e o subordinado proporcionalmente com o mesmo respeito. Então aí é um outro exemplo. Tratar as pessoas da mesma forma. Nós entramos nos supermercados, tratamos funcionários, o dono do supermercado, nas padarias, nas confeitarias, em todo lugar. O mesmo tratamento, que nós somos todos iguais. Estamos em funções diferentes, mas todos nós estamos caminhando para a vida eterna, somos cidadãos dos céus. E lá na eternidade vai ser um só rebanho e um só pastor. Então, ai daqueles que ficam aí brigando por rótulos de igrejas. Cada um deve ter a sua. Admiro onde se sinta bem, mas brigar por rótulo de igreja, coisa desse nível, sabe, considerar a sua melhor do que a outra não existe. A única igreja que eu tenho que fazer parte é a igreja de Cristo.
né, que pertence àqueles que estão nessa vida, que estão no mundo todo, no Brasil inteiro, nos estados todos brasileiros, nos municípios, e que já temos nossos irmãos na igreja lá no céu, triunfantes que já foram, que estão nos aguardando para o grande momento da volta de Jesus Cristo, e vamos reunir todos para desfrutar dessa maravilhosa vida eterna que foi conquistada por Jesus Cristo para nós. Mas veja bem, honrar os que o temem. Então é o lado positivo da conduta social. Isso está no Salmo 15, versículo 4. Honrar os que o temem, ou seja, os pais devem amar e respeitar seus filhos, e os filhos devem honrar a seus pais. É trágico a gente ver hoje o tratamento que os filhos oferecem aos pais e os pais também em relação aos filhos. Os pais não são exemplos, não têm autoridade nenhuma na vida dos filhos. Já falei isso na lição anterior, lembro agora novamente. Não honram os pais, não tratam bem os pais. Os pais não são exemplos dos filhos, não têm autoridade nenhuma em relação aos filhos. Não há honradez nessa parte. E o marido deve honrar a sua esposa. Isso é fundamental. Deus criou a família, Deus criou um Adão, uma Eva ali no paraíso, né? Formou a família, os nossos primeiros pais, ele criou, e é importantíssimo o marido honrar a esposa, não é? E a esposa honrar o marido. É uma tragicidade quando não há isso. A gente está vivendo dias difíceis. Eu estava assistindo a palestra de um pregador e ele dizia: os maridos estão traindo as esposas via pornografia nas redes sociais. Não vão à prática, não vão a prostíbulos, coisas desse nível, mas vão nas redes sociais e ali traem as esposas, não honram as esposas. Quando usa as pornografias das redes sociais para satisfazer seus desejos malignos e que refletem aí que não estão seguros da cidadania celestial. Veja bem, mas o ensino negativo quanto à conduta social, o mesmo que a gente viu lá na pessoal. O Salmo 15, 4, a parte final dele traz para nós. E vai colocando aí essa verdade. O que jura com dano próprio e não se retrata. Isso está no Salmo 15, o versículo 4, que nós lemos. Confiabilidade, né? Aquele que jura com o dano seu e contudo não muda. Ele mantém a palavra. É uma pessoa de palavra. Dá a sua palavra. Vai ser dessa forma e mantém a palavra. Nós estamos numa sociedade que as palavras não valem mais. E nem as assinaturas, nem as gravações. As pessoas não têm palavra, não são de confiança. E é complexo quando a gente tem que viver uma realidade em tomar decisões no país, em nível federal, estadual, municipal, é complicado. Porque não há confiabilidade. Às vezes tem que escolher o menos pior. Olha a terminologia usada, triste, o menos pior, para liderar em nível federal, estadual e municipal. Porque a pessoa não é confiança. A regra é flexibilidade das promessas. Isso a gente vive. Né? Mas você não falou, está gravado. Não mantenha a firmeza, quebra os votos mais sagrados, a remar contra a maré. Nós temos que pensar seriamente. Quando eu celebro uma cerimônia de casamento, ou participo dela e tal, eu estou ali em oração, pedindo a Deus para que o casal cumpra os votos. Cumpra os votos. E eu me mantenho, e todos os que eu celebrei, eu tenho a vida inteira mantendo a segurança, a certeza ali, para que eles se mantenham nos votos que foram feitos, para que a confiança impere na vida deles. Mas o cidadão do céu tem que ser diferente das pessoas que vivem, os comportamentos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Aí estou lembrando sempre o Salmo 14. Quero que você terminou a meditação, leia o Salmo 14. Tomar cuidado, porque ali está mostrando quem é malfeitor, quem não é cidadão do céu e quem é cidadão do céu. Então o cidadão do céu é de confiança, não é? Ele mantém a palavra, mesmo que sofra consequências, ele vai até o fim, chorando, lamentando, mas ele vai até o fim e cumpre a sua palavra. Agora observe bem que cumprir a palavra, Jesus Cristo sempre alerta. O nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. É o que Jesus Cristo diz. O que passa disso é processa maligna. E a gente vê tão tristemente, né? As pessoas dão a palavra e não as cumprem. E aí estão o SPC, o Serasa no Brasil, né? E é duro que a pessoa se diz cristã
compra e não paga. É trágico isso. Não pode comprar, não compra. Eu sou de uma geração que a gente guardava o dinheiro para comprar tudo à vista. Eu, quando mudei para Campinas, tive dificuldade de comprar a prestação, porque na minha casa não se fazia isso. Porque meu pai, minha mãe mantinham a palavra, comprava, pagava. Pede dinheiro emprestado, prometendo pagar tal dia, não paga. E depois fica fugindo da gente, né? Faz cara feia, fica evitando o credor. Esse tipo de pessoa não está tendo a descrição do cidadão do céu. Uma pessoa íntima de Deus. Está lá no Salmo 14, dê uma olhada lá, mas veja bem. Salmo 15, o versículo 5 agora. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Então você começa a ver aí aquele que é íntimo de Deus e cidadão dos céus. Então a gente conhece, a gente está vivenciando o dia a dia. Né? Então aí é a colocação. Nem recebe suborno contra o inocente. Olha, nós estamos vendo dias aí complexos. Dá para se pensar nisso. Eu oro muito pelos juízes. Oro muito pelos juízes. Porque Deus vai cobrar de todos. Todos. Vai cobrar seriamente. Porque é um cargo especial. E um cargo que merece o maior respeito. Né? E a gente ora para que eles cumpram. Né? Que eles vivam realmente de maneira correta e ajam da forma como foram colocados. E que não empresta seu dinheiro com usura. Então aí a colocação é bastante séria, né? E o que acontece? Há generosidade na pessoa. Então nós estamos começando a ver toda a descrição de quem é íntimo de Deus, cidadão dos céus. Aquele que não dá seu dinheiro com usura, né? Aí há outros textos, né? Provérbios 19, 17, Provérbios 21, 13, Tiago 15, 16, 17. São todos esses que reforçam essa ideia que a gente está colocando aqui. Mas eu deixei 1 Timóteo 6, 10. Essa característica faz bem entendida e é o contrário da ambição e da avareza, tá? É o contrário da ambição e da avareza, tá ok? Então isso é importante, a generosidade. E o que acontece? De graça recebestes, isso é 1 Timóteo 6,10. De graça recebestes, de graça dai. Então aí está exposto o princípio da generosidade, porque a avareza é o amor ao dinheiro. As pessoas só pensam em dinheiro. Só querem dinheiro. E o pior é que a gente vê a família. Os filhos já são assim. Logo vão vir os netos, bisnetos. Só pensam em dinheiro. E eu nunca fui no enterro em que o dono daquela imensa fortuna levou tudo no caixão, foi para o cemitério. Eu nunca encontrei caixão que tinha gaveta. E, na verdade, as roupas de quem é enterrado não precisa nem ter bolso. Que não vai levar nada. Né? E a gente passa a vida inteira. Nós vemos sem nada, vamos embora sem nada. E passa a vida inteira brigando por uma coisa que não é nada. A avareza, então, e pior ainda, a avareza é considerada um pecado de idolatria. Não sou eu que falando, é idólatra. Você critica outras pessoas por adorarem outras coisas, mas você é uma pessoa idólatra também por causa da avareza. E não sou eu que estou a falar. Efésios 5,5. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento. E olha bem aí o pronome relativo sendo colocado. O qual é idólatra. Aí está o qual referindo ao avarento. Olha aí o pronome relativo. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não é realmente cidadão dos céus. Não é íntimo de Deus. É triste falar isso, mas é a grande verdade. Não emprestar seu dinheiro com usura. Não vai explorar a pessoa, né? O necessitado. Então, quantas pessoas têm as suas fortunas hoje, graças a isso, a pessoa está na situação difícil, vai lá e explora, tira a pessoa. E isso traz para si própria maldição, para a pessoa que faz isso e para a sua família. E eu já vi casos aí na minha pequena vida, Deus vem e sopra tudo, de repente sumiu tudo. A pessoa, porque na verdade ela fez isso. Ela explorou, numa hora difícil, a pessoa não foi generosa. E se tivermos condições de ajudar alguém, é nessa hora, considerando um empréstimo. Devemos fazer por generosidade, e isso é de modo cristão compassivo. Eu gosto muito de um podcast chamado Flow. O Flow tem os seus lados negativos e positivos, mas eu acho interessante porque a gente aprende muito com as pessoas nos podcasts da vida. E ele agradece muito a um outro podcast chamado Primo. Inclusive, o moço diz ser um cidadão do céu, espero que seja, o moço do outro
do outro podcast, que deu uma força tremenda, eles passaram por uma dificuldade tremenda, foram devassados, cancelados, por causa de um participante falar algo que desagradou aí a comunidade. E ele agradeceu por ele ter dado suporte para eles poderem continuar o trabalho. E hoje estão aí em evidência. Então é gratidão, não é? É uma coisa assim, ser grato, ter gratidão pelas pessoas. Isso é sério. E o generoso é assim. Ele estende, e sem esperar retorno nenhum. Ele faz generosamente. Provérbios 22, 7 traz para nós. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E é seriamente aí a colocação feita para nós. Mas veja bem, o que não aceita suborno contra o inocente. Então aí o Salmo 15, 5 vai colocando ainda a descrição daquele que já é cidadão dos céus. Esse é o comportamento dele hoje, aqui nessa vida, e íntimo de Deus. Traz para nós aí Êxodo 23, 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos justos. E aí a gente vê a tragicidade dos governos brasileiros aí, em todos os níveis, essa prática, né? Já vimos tantas histórias de dinheiro na cueca, dinheiro na mala e dinheiro na bolsa, tantas situações complexas, e a gente vê ainda que esse modus operandi continua ainda em ação, porque as pessoas não são cidadãos dos céus e não são íntimos. Pior, não tem intimidade nenhuma com Deus. Está naquela lista lá do Salmo 14, dá uma olhada. E chegamos a um ponto importante, honestidade. Nem recebe, tem traduções chamadas peitas, achei até interessante essa tradução, que é o suborno contra o inocente. Então não aceitar suborno, gente, de maneira nenhuma. Subornar e dar dinheiro para conseguir alguma coisa que vá de encontro à moral e aos princípios cristãos. Não tem como, né? É inadmissível com uma pessoa que está para julgar alguém, para deliberar, aceite suborno e ainda beneficie um em detrimento do outro. Esse comportamento reflete que a pessoa não é íntima de Deus e não é cidadão dos céus. Isso está lá claro, 1 Samuel 8, 1, 2, 3, Provérbios 17, 23, está lá colocado. Depois, se quiser dar uma lida, dá uma lida. E a definição mais simples para suborno é não se deixar corromper. Então, observe bem, corrupção. É triste. Nós estamos vendo aí as manchetes colocadas para nós, mostrando instituições do país. Instituições que tinham moral, nome, sendo achincalhadas por causa de comportamentos das pessoas que estão atualmente pertencendo a elas de uma forma corrupta. E é triste ver as pessoas se vendendo-se tragicamente para beneficiar um em detrimento do outro, e não estão interessadas no benefício de todos, não pensam no bem comum, pensam nos seus interesses, nos seus grupos e assim por diante. E olha bem, e os jornais estampam diariamente situações desonrosas de pessoas corrompendo e deixando corromper. Uma das coisas mais tristes, a gente trabalha com todas as classes sociais e trabalha com filhos de pessoas que já foram colocadas dessa forma. É tão triste ver o semblante daquele filho que chega na escola, o olhar dos coleguinhas ali, está aí na mídia. Então é triste ver não só aquela pessoa tem essa vida devassada pelos meios de comunicação, como os seus filhos, a família sofre, esposas e assim por diante, né? Nós tivemos casos assim muito tristes. Nós tivemos lá no passado, né, em que uma pessoa foi achincalhada tal, e faleceu a esposa, e ele mandou cremar a esposa com joias, com tudo, né? Porque realmente perdeu tudo, né? E percebeu realmente que nada disso tem importância, né? E a esposa foi cremada com joias, com tudo ali. Por quê? Porque ele percebeu que tudo aquilo não valia nada, não vale nada, né? O bom nome é o que vale e é o que mantém. E outra coisa, se corrompendo e deixando corromper, tornando-se uma corrupção regra e a honestidade exceção. Então é triste ver, há pessoas honestas, há líderes honestos em nível federal, estadual e municipal, há pessoas honestas, mas a gente tem visto o crescimento de grupos que não agem dessa forma e não são íntimos de Deus pelo comportamento e não são cidadãos do céu. E saiba que
no céu não entra corrupto. Você pode corromper todo mundo, pode corromper todos da terra, com as suas formas, suas maneiras, mas no céu não entra, não é cidadão do céu, e vai viver eternamente longe de Deus. É essa a colocação bíblica, eternamente longe de Deus, para todos sempre. Então, devemos estar em alerta. Por isso, Isaías 5, 23, 25, reforça a ideia. Ai dos que justificam o ímpio por suborno, e ao inocente que lhe tira o seu direito. Ai daqueles que praticam coisas com os inocentes. Pelo que com a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo Israel. Ai daqueles que desprezam a palavra de Deus e não andam de acordo com a sua vontade e não têm a alegria, o prazer já nessa vida de viver essa intimidade e ter a certeza da sua cidadania nos céus. Concluindo, vamos concluir. Aí então nós temos o final do Salmo. Como eu havia falado, é uma pergunta lá no Salmo, uma pergunta lá no Novo Testamento para nós hoje. Quem tem a vida eterna, quem vai morar com Deus, quem tem a cidadania celestial. E ele coloca aí para nós, toda essa pontuação, que já é a prática daquele que é íntimo de Deus, cidadão dos céus. Integridade, justiça, veracidade, sem maledicência, benignidade, bondade, confiabilidade, imparcialidade, generosidade e honestidade. E olha o final do Salmo. É uma pergunta, tem a resposta para nós dada aí, e o final, ele quebra tudo. Quem faz isso nunca será abalado. Então veja bem, quem anda dessa forma nunca vai ser abalada de forma nenhuma. É a grande verdade, porque ele é cidadão, ele é íntimo de Deus, e ele é cidadão dos céus. E nós vamos concluir a meditação. Eu gosto muito do José Bortolini, que é um comentarista bíblico, e ele falando sobre esse Salmo 15. Interessante ainda notar que Javé, o Senhor, não pede nada para si, nem ofertas, nem sacrifícios, nem oblações, nem holocaustos, nada. É como se ele dissesse a cada um, isso no Salmo 15, você quer ser meu hóspede, quer ser cidadão do céu, quer ser íntimo de Deus, meu amigo, acolha o outro, seja amigo dele na integridade, na verdade, na justiça e na solidariedade. Deus não quer nada para si. Se quisermos dar-lhes algo, é aos outros que precisamos doar e doar-nos. Não tem sentido nenhum. Toda essa religiosidade, essa coisa toda, se não trata bem o pai, a mãe, a família, não trata bem os empregados, não trata bem as pessoas, como? No domingo está lá maravilhoso, né? Seja em qualquer vínculo religioso e no comportamento de segunda a sábado, não é cidadão dos céus. Não existe santo no domingo e secular de segunda a sábado. E ainda um outro colocação também do Arthur Weiser, que ele é um biblista alemão, e ele coloca a resposta para ser íntimo de Deus, cidadão dos céus. Ele coloca para nós. O valor especial desse salmo para todos os tempos está no seu reconhecimento de que a verdade, olha bem, a verdade e a justiça são os pilares sobre os quais repousa a ética social. Se não tiver verdade e justiça socialmente, que rege a vida da comunidade, a administração da justiça e a conduta no homem na área econômica. Então, se não houver isso, essas pessoas não são cidadãs dos céus e não são íntimas de Deus. E é maravilhoso refletir nessa hora, né? E fazer a pergunta, né? O Salmo começa com uma pergunta, nos deu resposta e nos abalou no final e tal. Somos íntimos de Deus? Você é íntimo de Deus? Você é cidadão do céu? E para ser, só através de Jesus. Siga Cristo, entregue a sua vida a Cristo, porque Ele pagou tudo por você. E Ele é o único passaporte, o sangue dele é o carimbo para eu entrar. O meu carimbo para eu entrar no céu é Jesus Cristo e ter a vida com Deus e ter a intimidade com Deus e para todo sempre e já desfrutar dessa vida. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos terminar
cantando esse hino de despedida, né? É lá do Jeremiah Yamis Rankin, de 1882, do William Goldtomer também, de 1882, e quem traduziu para nós foi o Stuart Edmund McNair, lá em 1901, traduziu. E o texto que a gente vai cantar agora, e é uma coisa que a gente coloca para nós esse fim de mensagem, né? Sou íntimo de Deus, sou cidadão do céu. Deus os guarde pelo seu poder. Permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus os guarde pelo seu poder. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus os guarde em sua luz. A segunda parte, Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus os guarde em sua luz. E o final, Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus os guarde em sua luz. Nós já estamos desfrutando o céu dentro de nós aqui, através do Espírito Santo. Sentimos isso e teremos presencialmente tudo isso. Tá? E vamos desfrutar dessa glória com o Senhor, porque nós já somos íntimos de Deus e temos a cidadania celestial através do passaporte, que é a nossa senha, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Antes da gente cantar, nós vamos orar. Hoje aí nós temos os pedidos de orações de pessoas que já fizeram, mas nada impede que você mande também o seu pedido de oração, que a gente está orando aqui. Mande para mim, e há pouco chegou a mais alguns que a gente vai estar orando, e Deus tem ouvido as nossas orações, isso é muito importante. Nós estamos vendo aí Laurinha, que oramos tanto por Laurinha, e hoje Laurinha está praticamente, as plaquetas voltaram. Leonice, a irmã que ora, tem mandado informações e ela está aí. Tivemos Paulinho, que realmente a cirurgia já está comendo, drenando. Então nós temos sentido realmente o poder de Deus. Nós vamos estar orando por esses que estão aí colocados e por outros que aqui chegaram há pouco. Então vamos orar. Senhor, como é bom nós sermos cidadãos dos céus e sermos íntimos de Deus. E já estamos desfrutando isso nessa vida. E muito mais, ao partirmos, recebemos essa bênção eterna. Vivemos para sempre com o Senhor, desfrutando da Tua graça e do Teu poder. Abençoe, Pai, o Teu povo, aqueles que participaram da escola, que cada um possa refletir, desfrutar dessa graça. Aqueles que ainda não desfrutam, que possam vir a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo vem morar neles e eles passam já a ter a segurança eterna. E o sangue de Jesus os lave e eles possam desfrutar da vida eterna conosco e serem cidadãos dos céus e íntimos do Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem respondido às nossas orações. E voltamos, ó Pai, a clamar nesse instante pelo conflito Israel e Hamas, e seja ali acompanhando aquele momento histórico daquele país, da vida dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, e seja, ó Pai, estabelecendo a paz ali naquele lugar, Senhor. Entregamos nas suas mãos também o conflito da Rússia e da Ucrânia. Sabemos, ó Pai, que há um apaziguamento agora, porque as guerras não podem acontecer por causa do inverno, mas há interesse ainda da Rússia continuar bombardeando a Ucrânia, que o Senhor esteja agindo, estabelecendo a paz. Capacita, ó Pai, os organizadores internacionais a trabalharem e estabelecer a paz ali entre a Rússia e a Ucrânia. E seja com o nosso país também, ó Pai, nós precisamos da Tua graça e do Teu poder. Que o nosso povo possa realmente se tornar cidadão dos céus e íntimos de Deus. Transforma a vida desse povo, da sua liderança em nível federal, estadual e municipal, e seja despertando esse povo brasileiro a experimentar a graça e a certeza da cidadania dos céus e da intimidade com Deus. E seja o Pai acompanhando a nossa irmã ali, Marilei Zanetti, fará uma cirurgia essa semana, que o Senhor esteja cuidando dela ali em Cerquilho, guardando a sua vida. Esteja também com o Ronaldo Lidório. Sabemos, ó Pai, que ele vai começar a sua químio, a sua rádio, esteja acompanhando o seu tratamento de câncer lá em Manaus. Agradecemos, ó Pai, por Paulinho, fez a cirurgia, foi tirado todo o tumor do seu pulmão e agora, ó Pai, está em convalescença. Cuida dele, restaura a sua vida. Guarda a Maria Cristina, Senhor, a pedido de Débora,
sua tia, né, Débora Prado, ela precisa da tua graça, do teu poder, está em depressão, esteja cuidando, abençoando o seu tratamento, Senhor. Guarda também a Tânia Duarte com problemas físicos, a Rosane também com problemas físicos ali de Apiaí, esteja cuidando das suas vidas, a Shirley também com câncer em Apiaí, assista com a tua graça, com o teu poder, a restaure, Senhor, e seja o Pai acompanhando as escolas. Essa semana tivemos mais casos de violência, morte de alunos na escola em São Paulo, e seja o Pai acompanhando as famílias que passaram por isso. Cuida, Senhor, das nossas escolas, Senhor, dá às autoridades sabedoria para estar protegendo os nossos alunos dentro das escolas. Guarda também, Senhor, a dona Cleusa Zucarelli, lá de Tietê, mãe da minha amiga Lúcia, cuidando da sua saúde, do tratamento, e seja com ela, Senhor. Guarda também o Marcos e a Luzia lá em Cerquilho, tem enfrentado problemas com seus vizinhos ali, e seja resolvendo, apaziguando aquela realidade tão difícil que eles têm passado já há tempo, Senhor. Resolve os problemas dele, dá uma solução e que eles continuem confiando no teu poder. Agradecemos, Senhor, pelo retiro da Igreja Batista, em que a Fabiana e o Iranildo estão caminhando agora, dirigindo-se para lá. Abençoe esse retiro, seja uma bênção na vida deles. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida da Leonice, e uma das mulheres que oram, mora lá em Maringá, de Itapeva, e ela vai fazer uma palestra agora, Senhor, em Itapeva, que o Senhor esteja acompanhando, dando discernimento a ela, nessa palestra que ela vai realizar lá no dia 15 de novembro. E nós, como pessoas que comemoramos a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, foi feita a Reforma em 1517, há 506 anos, agradecemos ao Pai porque o Senhor usou aqueles homens para avivar a tua obra ali há 500 anos, e houve uma reforma que reformou todas as estruturas da época de poderes, Senhor, e nós somos frutos dessa reforma. O Senhor operou através dele. Esteja, ó Pai, reformando a tua igreja hoje, a igreja, Senhor, que está aqui presente no mundo, esteja operando, reformando as nossas vidas, Senhor, pessoalmente, as nossas vidas em família, reformando as nossas vidas socialmente, nas relações, e que a reforma continue, Senhor. O lema da reforma continue nas nossas vidas, sempre se reformando. Agradecemos por esse momento, por essa hora, nos abençoe, e oramos agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Agora vamos cantar o hino de despedida. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao nosso lado, vos dispensa seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, do trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, é no seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. É no seu poder